Queridos, bom dia a todas e a todos. Em nome da universidade, obrigado pela presença dos senhores e das senhoras. Inicialmente, em nome do maior public media do nosso estado, uma calorosa salva de palmas para os nossos convidados. Obrigado, Celso. Obrigado, você. E para dar início à abertura oficial do evento, chamamos o nosso presidente, o senhor Miguel Dias de Souza Filho. Bem, queria primeiramente agradecer a presença de meu pai aqui. Terminou se não puderam, eu queria estar aqui como puder. Agradecer a presença do Celso, que traz uma temática tão relevante para o momento atual. Não só das empresas, mas do mundo também. De qualquer forma, o ESG está relacionado à COP27, que está acontecendo agora no Egito, está relacionada ao momento que nós passamos aqui de governança, de transparência, de afinar processos. E aí nada melhor que um especialista para expor na prática em que momento estamos aqui no Fortaleza, no Ceará, no mundo, no Brasil, e a gente tentar aproveitar o melhor dos ensinamentos, da explanação dele, para ver o que nós podemos evoluir aqui e caminhar juntos. Perfeito. Obrigado, Celso. Obrigado, Miguel. Obrigado a vocês que estão aqui nessa manhã, né, de quarta-feira. Vou agradecer o convite do Grupo Cidade na pessoa do Edson. Tivemos em um momento similar algumas semanas atrás e despertou a curiosidade dele e o convite para estar aqui. Eu estou muito feliz de estar aqui, tá? O momento é para vocês, tá? Não é o momento do Celso, não é o momento do Edson, do Miguel, nem do Grupo Cidade, é para vocês mesmo. Eu preparo essa apresentação imaginando o que possa ser interessante para vocês, mas vocês que vão me dizer qual o interesse de vocês dentro desse assunto. Eu fico muito empolgado e instigado quando eu tenho intervenção, quando eu tenho pergunta, quando eu tenho dúvida. Miguel comentou em que ponto estamos no mundo, no Ceará. Está todo mundo patinando, está todo mundo começando, está todo mundo cheio de dúvidas. Então, fiquem muito à vontade que vocês vão estar no mesmo nível de todo mundo, tá? Tragam dúvidas, tragam inquietações, porque é disso que esse momento vai ser feito. É feito para vocês, tá? Os verdadeiros líderes do Grupo Cidade, dessa nossa cidade, tá? É uma temática muito, muito importante. Não à toa o convite para falar dela, e a gente vai trazer a ideia do ESG, né, o ESG ou ASG, desconstruir alguns conceitos, trabalhar outros e tentar buscar aderência para o dia a dia de vocês. Como é que a gente pode utilizar esses conceitos, essas ideias dentro do nosso dia a dia, tá? Sou todo ouvido a vocês, aproveitem esse momento, porque eu com certeza estou aproveitando muito de estar aqui com vocês, tá? E aí eu queria iniciar com essa afirmação mesmo, né? Para a gente partir desse pressuposto, de que o futuro dos negócios e do planeta mesmo, ele vai passar necessariamente por inovação e sustentabilidade. E eu posso afirmar isso, sem dúvidas, pela essa construção que a gente vai fazer ao longo da manhã de hoje, tá? Nessa nossa conversa. Primeiramente porque a forma que a gente vem construindo riqueza, produzindo riqueza, gerando valor, a forma que a gente vem se relacionando em sociedade, ela nos trouxe até aqui. Ninguém está criticando o passado, ninguém está criticando o que foi feito até aqui. O nosso olhar realmente é para o futuro, tá? A gente conseguiu chegar aqui, está montando um momento como esse, temos a estrutura que temos hoje, graças ao formato de desenvolvimento que estabelecemos até aqui. Mas esse formato ele já apresenta sinais de falha ou sinais de insuficiência, sinais de que precisa ser revisitado, repensado. Aí a ideia de inovação. Precisaremos revisitar a forma que fazemos riqueza, que produzimos valor, que produzimos relações sociais, precisaremos revisitar isso, porque isso já apresenta falhas. E se a gente olhar para o lado, se ligar o noticiário, e aqui está todo mundo acostumado com isso, vão ver a quantidade de sinais dessas falhas. E ninguém quer caminhar no sentido de um precipício. Nós queremos superar esse momento de crise, é uma crise estrutural, mundial e de diversos fatores, não só ambientais, sociais também, de governança também. E esse momento nos traz a refletir sobre como superaremos essa
essas falhas, né? Como superaremos esse momento tão difícil que vivenciamos dentro de vários contextos, né? Nós não acordamos durante o dia pensando assim, vou seguir aqui o caminho da falha, vou me direcionar aqui porque é aqui que não vai dar certo. Está todo mundo buscando o caminho do sucesso, todo mundo buscando o caminho do retorno, todo mundo buscando aquele caminho que traga melhores resultados para tudo aquilo que a gente faz. Seja no fazer profissional, seja no fazer social, queremos melhores resultados. Queremos continuar crescendo, né, crescendo em audiência, crescendo em entrega de valor para todos aqueles que se relacionam conosco, crescendo em melhores relações sociais, crescendo em melhores resultados, com menos recursos sendo necessários. Né? Tá todo mundo buscando esse caminho. Né? E esse caminho demanda essa reflexão que a gente propõe aqui na manhã de hoje. Né? Uma reflexão que ela é conjuntural, extremamente ampla, envolve diversos atores sociais, né? Envolve cada um de nós que estamos aqui e demanda realmente uma reflexão profunda e sistêmica até, né? E aí, eu gosto de partir logo desse pressuposto aqui, que o que estamos falando aqui ao longo dessa manhã é sobre retorno de investimentos. E eu gosto de destacar logo de início isso, porque quando a gente fala sobre sustentabilidade, né, Edson, Miguel, a gente pensa logo em gente abraçando árvore, né? Aquele conceito caricato de sustentabilidade. Alguns amigos meus, quando eu comecei a falar sobre o assunto, perguntaram logo, já está usando roupa reciclada? Né? Já dispensou o carro? Já está andando de bicicleta? E não tem nada a ver com isso. Né? São formas da gente pensar em sustentabilidade, mas o que a gente está pensando aqui em ESG, ASG, estamos falando sobre retorno dos investimentos. Nós estamos dentro de um grupo empresarial, não estamos numa ação de caridade, nós estamos pensando naquilo que devemos investir nossos recursos, e não só financeiros aqui, recursos de tempo, energia, pessoal. Trabalhamos com recursos, de uma maneira geral, limitados. Tá? E como é que a gente pode investir esses recursos e termos melhores retornos desses investimentos? É essa a percepção do ESG, é essa a construção do ESG. Eu queria que vocês desconstruíssem aquela ideia de sustentabilidade, de pessoas abraçando a árvore, de ambientalistas que não pensam no lucro. Estamos falando sim de lucro, estamos falando de retorno de investimentos, estamos falando em como tirar melhor proveito de tudo aquilo que a gente faz ao longo do dia. Tá? E aí, por mais que seja um tema que está muito em alta, né, Edson? Praticamente todo congresso que a gente vai hoje, a gente tem um painel, pelo menos, falando sobre ESG. Tá? É uma construção que não nasceu da semana passada para cá, dos últimos anos para cá, é uma construção que vem há um longo tempo. Mas quando a gente fala sobre ESG propriamente, da maneira que a gente está comentando aqui hoje, da maneira que a gente está abordando, a gente pode falar pelo menos de 18 anos em cima dessa temática. Né? Primeira vez que o conceito surgiu da maneira que a gente tem hoje, essas três letrinhas juntas, foi em 2004, né? No âmbito ali da ONU. O secretário-geral das Nações Unidas, Kofi Annan, instigou propositalmente 50 CEOs de grandes instituições financeiras para que eles pudessem discutir sobre como implementar, como atrelar, integrar esses fatores ambientais, sociais e de governança no mercado de capitais. Tá? E o estudo revelou, a conclusão desse estudo, que é esse relatório, Who Cares Wins, estabelece que foi verificado que empresas que integram esses fatores na sua gestão, na sua tomada de decisão, têm melhores resultados. Né? Então, eu gosto até de explorar um pouquinho do nome, quem se importa ganha. A gente não está falando aqui sobre quem se importa vira herói, né? É o ambientalista do ano, vai ganhar o troféu de aquela pessoa que salvou o mundo, não. Estamos falando de ganho. Né? Quem se importa ganha. Mas, por outro lado, também estamos falando em quem se importa. E não aquela pessoa que parece que se importa, ou finge que se importa, diz que se importa. É realmente quem se importa. Então, desde 2004, pelo menos, a gente tem essa discussão sendo travada. Mas, como essas questões mais estruturais demandam um tempo, só há 2, 3 anos, principalmente no contexto da pandemia, esse assunto ganhou uma proporção
é totalmente diferente. Estamos aqui hoje falando sobre ele, mas o desejo é que um momento como esse, daqui a poucos anos, não faça mais sentido, né? Porque vai ser algo que está no dia a dia da gente, né? No pensamento, vai ser algo natural. É algo assim, como é que pode? O Grupo Cidade fez um evento para falar sobre ESG, né? E fazia sentido, hoje faz sentido, e eu torço para que não faça sentido o mais rápido possível, né? E aí, é esse o conceito que eu queria trazer para vocês. ESG, essas 3 letrinhas, que na prática significa ambiental, social e governança, tá? Numa tradução para o português literal, seria ASG, né? Integrar esses fatores, né? Pensar esses fatores no gerenciamento, no dia a dia das organizações, né? Como é que eu posso reduzir os impactos ambientais que eu gero? Como é que eu posso otimizar os impactos positivos que eu gero dentro desse fator, né? Dentro do ponto de vista social, quais são os impactos negativos que eu gero? Como é que eu posso mitigar isso? Como é que eu posso melhorar a minha atuação? E dentro dos aspectos, dos impactos positivos que eu já gero, como é que eu posso ampliar isso? Como é que eu posso tornar isso ainda mais proveitoso? Governança, da mesma maneira. Quais são os riscos que estão relacionados com a minha governança? Como é que eu posso mitigá-los? O que eu já faço de bom em governança? Como é que eu posso otimizar isso ainda mais? Como é que eu posso fazer isso de uma maneira estruturada? E o ESG traz essa perspectiva. Integrar, trazer para a agenda de discussão da liderança esses fatores, ambiental, social e de governança. E trazer isso de uma maneira deliberada, fazermos isso de propósito. Não é mais aquela questão, a gente acaba impactando, né? Eu emprego tantas pessoas, né? Então já tem o causa um impacto social extremamente relevante. Ok, você faz isso de uma maneira deliberada porque você simplesmente precisa, né? Ninguém aqui emprega simplesmente porque quero ajudar essa pessoa, emprega porque precisa, né? Mas o que podemos fazer de uma maneira deliberada, propositiva? É isso, pensar esses fatores de uma maneira ativa mesmo, não só passiva, né? Eu gosto de usar o exemplo da Natura, que a Natura, empresa de cosmético, talvez a maior do país, né? E emprega muitas e muitas mulheres. A maior parte do corpo de funcionários é composto por mulheres. E aí você imagina a Natura chegar para o mercado e dizer, ó, eu promovo a inclusão de mulheres em um patamar superior ao de homens, né? Então, promovo essa questão da valorização do trabalho feminino. Mercado massa, você fez muita coisa. Só que nós entendemos que num mercado que trabalha com cosméticos, é mais natural que existam mulheres trabalhando. Então, isso não advém de um esforço nenhum, de nenhuma ação propositiva. O que pode ser uma ação deliberada, né? Incluir essas mulheres em cargos de autogestão. E isso é uma das metas da Natura. Ela percebeu que é um contexto já natural dela, ter muitas mulheres, mas não é natural que essas mulheres estejam em cargos de autogestão. Então, as metas deles são atreladas a isso. Para o exemplo da Natura, para vocês perceberem que estamos falando sobre ações deliberadas, sobre ações propositivas mesmo. E o que eu acho muito interessante é tirar a foto de uma mensagem que na vida, na entrada aqui do auditório, significa dizendo assim, a partir daqui, esqueça o eu acho, nós trabalhamos com dados. Né? E me chamou a atenção porque é isso. Se você não tiver dados sobre esses fatores, a gente está trabalhando com achismo, está trabalhando com algo que não é de fato uma gestão eficiente, né? Se você se preocupa com algo, tenha dados sobre isso. Então, eu preciso ter dados do ponto de vista social, com os direitos do meu trabalhador, como é que está a condição de trabalho aqui dentro do Grupo Cidade, como é que está a condição de trabalho dentro das empresas com que nós nos relacionamos. Preciso de dados em relação a isso, né? Está todo mundo tendo seus direitos trabalhistas respeitados? Como é que estão as condições, equiparação salarial entre homens e mulheres? Preciso de dados para tratar sobre isso, né? A comunidade no entorno, né? Como ela está sendo afetada pela atividade do grupo, afetada positivamente e negativamente, como é que eu posso gerenciar esse impacto de uma maneira deliberada e não simplesmente está acontecendo e é isso. A gente
fica feliz com o que acontece de bom e lamenta o que acontece de ruim. A sociedade, o contexto de mercado hoje não tolera mais essa prática. É preciso que a gente se depare com essas questões de uma maneira pensada, estratégica, né? E aí é nisso que a gente fala sobre estratégia ESG, né? Estamos trazendo para a mesa de deliberação da alta gestão esses aspectos. Mudanças climáticas, por exemplo, não sei se vocês estão sentindo isso, mas nos últimos dias está fazendo um calor insuportável nessa cidade. Né? A sensação é que a época de chuvas, que geralmente começava em janeiro, fevereiro, vai começar agora em novembro, né? Já começou. Está um clima extremamente abafado, não tem um vento mais. O pessoal que pratica esportes aí, aquáticos, kitesurf, já esqueceu porque não tem mais vento nessa época. Isso é efeito das mudanças climáticas, né? Isso não afeta tanta gente porque estamos aqui dentro do ar-condicionado. Afeta. Afeta porque afeta o turismo, afeta porque afeta a logística no nosso porto, por exemplo, é afetada por condições climáticas. E quando a gente não tem previsibilidade disso, a gente não consegue mais gerenciar. Então, estamos falando agora de um contexto onde não conseguimos mais nem nos prepararmos, porque nunca vivenciamos algo como estamos vivenciando. E a gente vai fazer o que a respeito disso? E é o comentou da COP. Nesse momento, no Egito, líderes dos mais diversos países estão reunidos para discutir a situação climática que vivenciamos. E o discurso de abertura do secretário-geral da ONU foi uma pintura catastrófica. Ele disse que estamos caminhando numa estrada, pisando no acelerador para uma catástrofe climática mundial. E assim, é um discurso bem desenhado, bem metafórico, mas é uma realidade. Né? Estamos cada vez mais sujeitos a esses fatores. E o que estamos fazendo em relação a isso? Não trabalho com isso. Trabalhamos. Nós geramos um impacto que a gente não tem nem dimensão. Não temos dimensão porque não temos métricas. Não gerenciamos eles. Mas todos nós aqui, no caminhar para cá para o trabalho, nós geramos uma pegada ambiental, né, no nosso dia a dia, nos fornecedores que escolhemos, no tipo de materiais que trabalhamos, nas nossas fontes de energia. Tudo isso gera um impacto. Né? E o mundo, o contexto global, e vocês vão perceber isso cada vez mais, cada mês mais, cada ano mais, não vai mais tolerar não pensarmos nisso. Precisaremos pensar nisso no nosso dia a dia. Então, trazer esses fatores aqui de uma maneira pensada para o nosso dia a dia, né? Ações deliberadas. Isso é necessário porque acho que hoje, como nunca, nós percebemos que as empresas, as organizações afetam diretamente o mundo e são, por ele, diretamente afetados. E quando eu falo mundo, eu falo aqui do contexto ambiental e social no qual elas estão inseridas. Né? Somos diretamente responsáveis por esse contexto e sofremos as consequências dele. Né? Acho que a pandemia trouxe essa consciência numa proporção que a gente nunca vivenciou. Né? Não tinha empresa bem-sucedida que passasse ilesa da pandemia, que sofresse esses efeitos. E eu não estou falando só de efeitos negativos, não. Estou falando de alguns efeitos positivos também. Né? No setor de supermercados, assim, foi um aumento de receita absurdo. Mas a troco de quê? A custa de quê? Né? Estávamos preparados para isso? Ao mesmo tempo, aumentou a demanda e não tinha fornecedor para dar conta disso, porque não tinha gente trabalhando. Então, a gente está extremamente relacionado, impactado com esse contexto maior. Né? Se em algum momento a gente acreditou que a gente podia falar de investimentos, falar sobre negócios num contexto isolado, tipo numa redoma, né? Assim, vou me preocupar aqui só com o cenário financeiro, o cenário político e está tudo bem. Hoje essa realidade não passa, né? Nem pela discussão mais rasa a gente já percebe que isso não corresponde à realidade. Né? A gente construiu nossas empresas, talvez tentando subir alguns muros que separassem esse contexto ambiental e social da gente, né? Construímos salas assim fechadas com ar-condicionado maravilhoso para nos isolarmos do contexto de calor lá fora, mas esse contexto ele não só ultrapassa esses muros, como ele entra pelas mesmas portas que a gente entra. Né?
todas essas questões ambientais e sociais, em especial, elas entram através dessas portas. Entram através das mesmas portas que entram os nossos fornecedores, né? Já devem ter experimentado aqui, nas mais diversas possibilidades, problemas com o fornecimento de alguns materiais, problema com a oferta de alguns serviços, né? Posso citar um aqui que é bem comum para todo mundo, pessoal que trabalha com tecnologia, a gente está com uma escassez de mão de obra que é geral, né? Os custos desses profissionais estão altíssimos por conta de um contexto social maior, né? Falta de formação em relação a isso, né? O que se faz, o que se pode fazer. O iFood, por exemplo, por estar diretamente afetado com isso, ele está investindo em formar pelo menos 25 mil pessoas em TI para trabalhar com eles, mas para suprir o mercado como um todo mesmo, porque percebeu que não adianta eu me isolar aqui do mundo, esses problemas vão bater na minha porta, né? A conta vai chegar em algum momento, né? A conta chega também através dos nossos funcionários, dos nossos empregados, né? Retenção e atratividade de talentos. Será que hoje está todo mundo pensando só em salário mesmo? Se pegar essas gerações mais recentes, geração Z, né, pessoal mais novo, vocês devem perceber isso, estão perguntando um bocado de coisa além do salário. Saláriozinho não resolve mais, né? Retenção desse pessoal, como é que eu posso ter um ambiente mais diverso, com melhores ideias, né? Como é que eu posso tratar melhor a minha equipe, valorizando esses aspectos sociais? Como é que eu posso gerenciar esses aspectos, né? Outro canal que a gente também encontra muita entrada dessas questões, aliás, todos os canais, né? Nossos consumidores, né? A percepção que se tem é que os consumidores não querem mais estar atrelados àquilo que eles não acreditam. E eles perceberam que estar atrelado àquilo que eles não acreditam significa, às vezes, o consumir uma marca. Eles se sentem, nós nos sentimos patrocinando algo que a gente não acredita. Eu trago aqui o exemplo que deve ser conhecimento de alguns, recente, Kanye West e Adidas. Alguém acompanhou a confusão que teve? Pronto, Kanye West, um cantor, um rapper, perdeu, fez alguns comentários antissemitas. Ele tinha junto com a Adidas uma parceria de venda de alguns produtos. As ações da Adidas começaram a cair, chegaram a cair 15% por conta de reflexo desses comentários, né? Vieram a público, várias pessoas chamando o boicote à Adidas. O que a Adidas fez? Vai lá. Foi. O que a Adidas fez? Né? Perdendo 15% de valor de mercado, né? Por conta de uma situação como essa. A Adidas rescindiu o contrato com Kanye West. Nós estamos falando, gente, de 10 bilhões de reais que Kanye West perdeu por conta da rescisão desse contrato, né? Ele soltou até uma nota, acordei com 10 bilhões a menos. Eu queria ter esse dinheiro para perder, né? Mas se eu tivesse a chance, talvez eu buscasse gerenciar os riscos, né, que eu tenho numa fala como essa. Então, o mercado, de uma maneira geral, ele não tolera mais esse tipo de prática. Não aquela desculpa de foi um escorregão, foi sem querer, não cola mais. Não cola mais porque o mercado está exigente em relação a você se preparar, agir deliberadamente em relação a isso. E ainda dá sinais, né? A queda de ações como essa é um claro sinal, né? Talvez o pessoal da mídia está extremamente acostumado com isso, uma gestão de crise bem administrada poderia ter surtido efeito, mas não foi feito nada e o mercado não tolera. O efeito prático de uma declaração como essa é um reflexo como esse. Estamos falando sobre retorno de investimentos, né? Estamos falando sobre pensar como estamos fazendo negócios, como estamos nos relacionando, tá? E não só esses canais, mas também nossa audiência, tá? Vocês devem enfrentar isso diariamente, né? O que a nossa audiência quer, o que a nossa audiência espera, como é que essas questões ambientais e sociais têm afetado a nossa audiência, né? Vocês devem ter inúmeros exemplos aí de uma situação, uma fala mal colocada num programa ao vivo que gera uma repercussão gigantesca, né? Gera um reflexo
para o grupo, uma nota que depois no dia seguinte precisa ser retificada por conta de um posicionamento tido pela sociedade como inadequado, né? E às vezes isso é a falta de preparo, falta de disseminação desses valores. Teremos que trazer cada vez mais essas discussões para cá, para dentro. Discutir questões sociais, discutir questões ambientais, discutir posicionamento, às vezes decidir por um posicionamento que vai continuar gerando risco, mas fazer isso de uma maneira deliberada, porque faz sentido para o planejamento estratégico do Grupo Cidade, mas não porque fecharam os olhos e passaram por isso desapercebido. Essas questões chegaram aqui dentro, né? Já batem a porta e vão continuar entrando cada vez mais. Então é preciso discutir esses elementos de uma maneira deliberada, né? Estamos cada vez mais dependentes, interdependentes, né? Talvez seja a palavra que resuma o ESG, né? É uma sensação de interdependência. Estamos extremamente conectados, globalizados, mas interdependentes. Dependemos uns dos outros. Não adianta eu ter uma grade de programação excelente se o meu âncora está passando por uma situação, né, enfrentou um problema, foi assaltado aqui na entrada, não conseguiu chegar por conta de uma chuva e várias outras possibilidades, porque isso afeta. Né? Estamos todos dependentes. Somos dependentes do mercado, somos dependentes da nossa audiência, somos dependentes dos nossos anunciantes, né? Então, somos todos interdependentes. Mas existe um grupo que é talvez mais relevante para a gente. Essa é uma palavrinha-chave também, que eu instigo vocês a lerem sobre isso, stakeholders. Em português não tem uma tradução literal, mas partes interessadas. Quem são as partes interessadas no Grupo Cidade? Né? Quem são as partes interessadas em cada uma das empresas que estão aqui representadas? Né? Quem são aquelas pessoas que estão interessadas no meu negócio? Né? São os meus donos, meus sócios, né? Meus proprietários, são também os meus líderes, meu grupo de gestão, são partes interessadas também, são também os meus trabalhadores, meus funcionários, essas são partes interessadas no seu negócio, mas também são os seus fornecedores, a comunidade no qual essa empresa atua, está inserida, é uma parte diretamente interessada, e também seus consumidores. Né? Essas são as pessoas focais. Precisamos ouvir essas pessoas para entender quais são os temas mais relevantes para eles. Porque é uma infinidade de problemas, né, gente? Quando a gente fala sobre social, a gente pode tirar uma manhã inteira para falar só sobre social, ambiental da mesma maneira. É uma infinidade. E como é que a gente trabalha com recursos limitados, temos tempo limitado, temos gente limitada, temos dinheiro limitado para investir nessas questões, vamos focar no que é relevante para essas pessoas. Uma boa estratégia ESG, ela tem como ponto focal essas pessoas. Tá? E aqui é interessante que a gente pode perceber num levantamento de que a gente chama de materialidade, a gente vai levantar a materialidade do nosso negócio, a gente pode perceber que está investindo dinheiro, investindo programação, investindo pauta em questões que a nossa audiência, e aqui falar audiência no sentido de stakeholder, não está interessada. Tá? Isso nos ajuda a repensar o nosso posicionamento, repensar a nossa estratégia. Precisamos investir recursos naquilo que nos traz maior retorno, naquilo que nos traz maior atenção das partes que são interessadas para a gente. Então, é muito importante ouvi-los, atentá-los. E aí, a partir do que for relevante para esse grupo, o negócio decidir o que vai ser relevante para ele, né? Dentro do planejamento estratégico dele. Que ações deliberadas eu vou tomar em relação a esses temas? Né? O que eu vou fazer em relação a esses temas? E aí, o passo seguinte é levantamento de melhores práticas, o que tem sido feito, né? Discussões, construções, voltamos para a ideia de inovação, né? Mas pensar do ponto de vista de geração de valor a longo prazo. Né? A gente não quer falar aqui em negócios de curto prazo, um negócio que vai ganhar dinheiro essa semana e na semana seguinte não ganha mais. Né? A gente estoura, ganha mundos e fundos e na semana seguinte não ganha mais. A gente está dentro de um grupo que tem mais de 4 décadas, né? Então, é um negócio que é longevo, tá? E se espera ser mais longevo ainda.
E para ser longeva, a gente volta lá naquelas imagens do início. A gente vai precisar trilhar um novo caminho, uma nova forma de construir esse caminho, considerando esses aspectos ambientais e sociais. Está fazendo sentido para vocês até agora? Alguém ficou alguma dúvida? Alguém não chegou até aqui? Perdi alguém no caminho? Todo mundo muito quietinho, não consigo nem parar para beber água, né? Mas vamos lá. Vocês têm sem entrar no mérito da situação, claro, mas alguma situação para reportar, tipo assim, problemas com fornecedor que trazem essas questões ambientais e sociais para cá para dentro, problemas com a audiência, com o anunciante às vezes, que chama a atenção por conta de uma fala ou de outra. Alguém tem uma situação prática aqui do grupo para colocar? Fiquem... Edson não vai colocar porque ele está poupando aí as cordas vocais, né? Não tem? Então estão tranquilos. Fez ótimo. Mas de uma forma ou de outra, gente, essas questões chegam, né? E às vezes a dificuldade da gente citar essas situações é porque a gente não está refletindo em cima delas, né? Não estamos percebendo que algumas situações que acontecem no nosso dia a dia de comercial, de mercado, são frutos disso, não? São reflexos disso. E precisamos cada vez mais gerenciar isso de uma maneira deliberada, levantar informações, perceber que isso traz impacto para o nosso negócio no dia a dia, né? Mas como vocês gostam de dados, né, pela fala que tem ali dentro, vamos trazer aqui alguns dados e alguns fatos que possam ilustrar melhor isso que a gente está falando, tá bom? Trouxe algumas notícias aqui para a gente ilustrar aquele via de mão dupla, né? Nós impactamos o mundo e o mundo impacta no nosso negócio. Que vocês devem recordar é uma notícia de 2019, mas muito marcante, né? Infelizmente, chegou a acontecer novamente, tá? A Vale perdeu 70 bilhões num único dia por conta da tragédia lá em Brumadinho, né? E aí eu gosto de trazer a reflexão de esse valor que ela perdeu, 70 bilhões. O que justifica, né, essa queda no valor de mercado? Foi porque rompeu a barragem custava 70 bilhões? Foi porque naquele dia ela deixou de produzir 70 bilhões? Acredito que não dê tempo nem de calcular o custo do acidente, o custo material do acidente em si. Mas esse valor de 70 bilhões significa o preço que o mercado dá àquela ação da Vale, né? Você causou isso e eu entendo que seu valor de mercado cai. Você vale menos por conta desse impacto que você gerou. A gente está falando de 70 bilhões em um único dia, né? A mesma Vale teve que paralisar suas atividades por conta de condições climáticas desfavoráveis, né? E aí a gente está falando de uma perda absurda por dia parado. Fiz um curso, acho que faz um ano exatamente, e participava um gestor do Porto de Santos. Lá eles perdem bilhões por hora parado na logística de carga e descarga dos navios. E realmente eles têm uma previsão meteorológica, sim, acuradíssima, talvez uma das melhores do país, mas a dificuldade para prever chuva, prever situações onde não dá para haver carga e descarga de materiais é cada vez maior. A gente está falando de muito dinheiro por conta de uma situação climática. Estamos impactando no meio ambiente e o meio ambiente está impactando na gente, né? Ryanair, uma empresa low cost, né, de aviação, né? Ela vende bilhetes a baixo custo e aí a notícia anuncia que é a conta de mais condições de trabalho, né? Uma hora essa conta chega, uma hora isso daí não bate. E bateu, né? Greve de tripulação, greve de funcionários, gera paralisação do negócio. Então, estamos fazendo dessa maneira a troco de quê? O pensamento a conta já está chegando, gente. Não fecha. Precisaremos fazer algo a esse respeito, né? Que notícia do nosso portal. Aquela situação que aconteceu aqui numa loja Zara, aqui no Ceará, aqui em Fortaleza, né? Zara zerou, né? Ficou conhecida por isso daí. Zara se posicionou, tentou trazer esclarecimento, até prestou entrevista aqui, né? Mas o que
se repete a situação, né, num outro estado, mas o que a gente tem aqui por outro lado? Boicote à loja. Né? Não tomou as devidas cautelas, não se posicionou de uma maneira adequada em relação a essa temática, que é uma questão social também, né? E aí enfrenta um boicote. E hoje em dia, diante dessa cultura de cancelamento que a gente tem, que a gente não pode postar uma vírgula errada, né, num post, né, está todo mundo até mais cauteloso, como é que aparece ali. Ninguém vai para casa de um amigo, bebe com medo de câmera filmando porque gera um problema ou outro. Dentro dessa cultura de cancelamento, precisaremos lidar com essas questões de uma maneira deliberada, porque isso gera um impacto absurdo. Né? Questões também de governança. Né? Eu vi vocês falarem aqui sobre transparência, auditoria. Né? É uma notícia um pouco mais antiga, mas é talvez uma das mais simbólicas que a gente visualizou aqui no nosso país. Né? JBS, quase metade do valor perdeu quase metade do valor de mercado por conta de escândalos envolvendo corrupção. Né? Então, o que a gente estava fazendo de maneira deliberada em relação a esses temas? Como é que está a governança, como é que está o compliance, como é que está LGPD? Né? Acho que no evento que a gente estava junto, até citei o vazamento de dados que aconteceu na Record, na TV Record, não foi? Então, traz uma repercussão grande e precisa ser feito algo em relação a isso. Porque cada vez mais não só vão ter sanções em relação a isso, como o próprio mercado não vai estar mais tolerante. A gente está dentro de um ambiente extremamente intolerante ao erro. Né? Isso tem uma conotação social, claro, não dá para se manter assim, mas tem muito que a gente pode fazer para evitar essa situação. Né? A gente vive hoje a era da reputação. Né? Tem uma fala que eu vi da Nilmara, que é sócia líder da KPMG, ela comentando sobre isso. Vivemos na era da reputação. Tá? E isso justifica, por exemplo, esse dado aqui. Isso daqui é o valor de mercado das 500 ações mais bem avaliadas da Bolsa de Valores dos Estados Unidos. E aqui é uma elevação do componente intangível. Tá? Em 1975, o componente intangível do valor de mercado representava 17%. A troco de 83% era prédios, né, capital material, né, máquinas, representava 83%. Assim, a antena, os computadores, as câmeras. Né. Hoje, né, 2020, a última avaliação, esse capital material equivale a 10%. Esse prédio aqui, essa antena aqui, esses computadores, essas câmeras, essa cadeira, esse ar-condicionado, projetor, equivale a 10% do valor de mercado dessas empresas. E 90% é capital intangível. Está falando de reputação e confiança, principalmente das partes mais interessadas no negócio, né, os stakeholders, empregados, clientes, fornecedores, reguladores, investidores, a própria mídia. Né? Então, isso daqui traz para vocês um panorama de como o mundo está caminhando. Isso também explica as grandes oscilações do valor de mercado dessas empresas. A ação da Adidas não caiu 15% naquele período da polêmica com Kanye West porque eles perderam o tênis, né? Pararam a fábrica, fecharam a fábrica, não. Foi por conta de capital intangível, foi por conta de reputação da marca. E a Apple não perde esse mesmo valor quando lança um produto que vem com falha, por conta da falha em si, não é por conta da confiança da marca mesmo. Né? Isso daqui nos chama a atenção para essa percepção. Tá? Precisamos gerenciar isso. E aí a gente volta para a ideia do ESG. Né? E reputação, isso o conceito de reputação é essa habilidade da empresa ganhar a confiança de seus stakeholders para que eles possam, além de consumir o produto, o serviço, indicar, né, mas também dar o benefício da dúvida. Quando a organização está enfrentando um problema, esses consumidores, esses stakeholders, esses anunciantes dão o benefício da dúvida. Ok, falharam, mas eles vêm gerenciando, eles vêm caminhando bem. Então vamos dar aqui o benefício da dúvida, vamos ser mais resilientes em relação a esse erro. Então, quem faz algo tende a ter essa resiliência mais bem estruturada. Tá? Recentemente teve uma situação envolvendo a XP, devem ter conhecimento,
postou-se uma foto de uma confraternização lá em São Paulo, onde na foto parecia replicação, copia e cola. Só homem branco, louro, de coletinho, aquele coletinho da Faria Lima. Né? Entraram com uma ação contra aquela empresa por conta da falta de representatividade. Basicamente nenhuma mulher, acho que tinha 2 mulheres e nenhuma pessoa negra. Né? Então a XP, né, que era uma das acusadas, uma que estava promovida naquela ação, conseguiu mostrar que a XP em si tinha ações inclusivas, ações voltadas para a diversidade, mas aquela consultora em específico, aquela consultoria em específico, teve que fechar um acordo, né, além de envolver uma recomposição financeira para fundos, né, também assumiu o compromisso de incluir práticas afirmativas na sua seleção. Né. Teve que estruturar um programa que envolvesse inclusão de mulheres, inclusão de pessoas negras, inclusão de pessoas identificadas com grupos minorizados no seu corpo, né, por conta de uma foto. Então, se por um lado o mercado, o contexto é mais resiliente com quem faz algo, né, e algo mesmo valendo, né, por outro lado cobra muito e cobra pesado de quem não faz nada, de quem tapa os olhos. Né. Essa é a ideia do ESG, a gente trazer essas questões ambientais, sociais e governança para ações deliberadas. Pensar isso de uma maneira propositiva, trazer isso para o dia a dia. Quando a gente for decidir aqui essa pauta, a gente veicula ou não, pensar no impacto ambiental, social e até de governança que ela vai gerar. Né? O G muitas vezes é esquecido, mas estamos falando de organizações, empresas. O G é o veículo para fazer isso daqui acontecer. Não tem como a gente fazer práticas ambientais, implementar ações sociais, se isso não estiver extremamente aderido à estrutura de governança, às ações estratégicas da organização. Então, não dá para esquecer do G, isso precisa estar estruturado ali dentro. Né? E a gente vive, a gente vive dentro de um contexto global dos problemas mais diversos possíveis, né? A gente poderia passar o dia citando problema aqui, pandemia, pautas sociais, as mais diversas, pautas políticas, problemas conjunturais, problemas ambientais. Estamos, nesse momento, discutindo a nível global as condições climáticas. E há dentro desse contexto, gente, uma verdadeira expectativa, e aí talvez uma necessidade mesmo, que as empresas assumam papel de liderança na solução desses problemas, porque afinal é onde os negócios acontecem, é dentro desse contexto social e ambiental. Há uma expectativa crescente de que as empresas assumam a liderança dessas soluções. Tá? Essa é uma fala da Nilmara, que é sócia líder da KPMG, uma das 4 maiores consultorias do mundo, trabalha com gestão dia a dia e é uma fala muito forte. E que eu trago para vocês também outros dados, uma pesquisa da Edelman, é o barômetro da confiança, né? E essa é de 2022. E fala um pouquinho aqui sobre a visão que o mercado, que as pessoas de uma maneira geral têm sobre alguns atores, inclusive sobre a mídia. Tá? O governo já não é mais visto como capaz de solucionar os problemas da sociedade. As ONGs estão com 65%, empresas 63%, a mídia 52% e o governo lá atrás, 35%. Tá? Aqui um outro dado, na expectativa de assunção do papel de liderança. Né? As pessoas esperam que as ONGs assumam a liderança da solução desses problemas. E as empresas vêm logo na sequência com 63 pontos. Mídia e governo ficam para trás. Mas quando a gente fala sobre a obtenção de resultados, a capacidade de gerar resultados, as empresas são tidas como as mais capazes de gerar resultados na condução da solução desses problemas. Então, isso daqui é uma tendência que tende a se aumentar, a crescer cada vez mais. Né? Cada vez mais o mercado está demandando que as empresas assumam um papel em questões até que não tem muito a ver com o business dele. Né? Assim, como é que se posiciona a marca em relação a isso? Por exemplo, a própria Adidas, nessa situação, antissemitismo. Não está diretamente ligado ao core business da Adidas, não é o dia a dia deles, mas o mercado exigiu que eles se posicionassem, né? Porque compreendem
que as marcas têm, as empresas têm a capacidade de liderar a solução desses problemas. E aí, A XP também, né, que a XP desenvolveu na polêmica. Exato. Recorrer a influenciadora de Key, né? Exato. Para fazer um reposicionamento, porque ela é nordestina. Exato. Também buscando tirar esse preconceito do nordestino para falar de investimento, para falar de negócios. Exato. E também pelo que ela atinge, né? Perfeito. Hoje também, não só de Key, mas também eles compraram influenciadores pretos para poder reverter a situação. Exatamente. No caso da Apple, eles estão com problema na produção do iPhone 14, devido à baixa adesão. Eles Sim. pensam até em descontinuar, Uhum. porque o iPhone 14 ele atua da mesma forma que o iPhone 13. Sim. Né? Então, isso tem sido preocupante para eles. E no caso da Adidas, o Kanye West disse que a Adidas nunca romperia o contrato com ele. No dia seguinte, a Adidas foi lá e rompeu. Então, a reputação realmente é algo muito importante. Exatamente. E bate a porta das empresas, né? E que bom que a demanda chegou ao nível de exigir, demandar que as empresas assumam esse papel. Né? Porque não fazem isso só porque acreditam, fazem isso porque precisam fazer. Né? Então, o interessante, o ideal seria que a gente fizesse porque acreditamos, porque são causas importantes para nós. Mas se não for importante, se tudo isso daqui que a gente está conversando for balela, for coisa de segunda ordem, pense no valor reputacional, pense no valor de mercado, né? Pense nos negócios mesmo, porque isso afeta diretamente. Né? Então, precisamos pensar nessas questões, porque elas batem a nossa porta de uma maneira, hoje, de arrombar a porta mesmo. Né? Aqui é mais um dado falando sobre a confiança do governo e na mídia. É a primeira vez que eu tenho acesso a esse dado, realmente. Perfeito. Eu mexo nesse dado. Sabe de quanto em quanto tempo esse estudo aí é feito? Se é anual, se ele é um estudo mais corriqueiro? Eu acredito que não seja anual, porque ele é muito robusto, envolve o mundo inteiro, né? Mas esse dado é de 2022. Eu acredito que seja de 2 em 2 anos, pelo menos. Aquele que eu coloquei do capital intangível, né? Por exemplo, de 2020 até agora não foi atualizado. Eu acho que anteriormente a esse tinha mais de 5 anos, outro estudo. Né? Às vezes é um estudo que é demandado por uma ação específica, né? Nem é recontinuado, mas essa informação sobre a periodicidade dele realmente eu vou ficar devendo. Tá? Eu acredito até que o fato dessa nova onda de 10 anos para cá, do boom da internet, foi um dos responsáveis, né? Sim. Essa modificação de olhar, né? Sim. Dando a voz a cada um, né? Exatamente. A sua voz batendo de frente com a mídia e a própria... Exatamente. Aqui no Brasil a gente vê uma queda até reduzida assim, da mídia, né? Caiu 1 ponto em termos de confiança e o governo já cai 5 pontos. Assim, por outro lado, as empresas crescendo 3% na confiança, né? Uma demanda de que as empresas assumam a liderança, né? Confiam. As pessoas agora aguardam o posicionamento de marcas, como é que essa marca vai se posicionar em relação a esse tema, para às vezes se alinhar a esse posicionamento da marca, porque elas não encontram mais no governo essa solidez, essa confiança. Né? Então há muito o que se fazer para a gente alterar esse dado aqui. Né? Será que vale a pena assumir o protagonismo de algumas questões, se mostrar interessado em algumas questões? Né? Isso é um dado relevante. Não necessariamente é um dado que move nessa direção de preciso falar mais sobre essa pauta, mas precisa pensar, é necessário ou não é necessário? Né? Mas tem alguns dados lá para frente até que mostram um pouquinho o que talvez fosse interessante para a mídia, em geral, um grupo de comunicação, pensar em torno dessa agenda. Tá? Sei que o papel social das empresas, ele tende a ficar, é algo que veio para ficar realmente. Vão ser demandadas cada vez mais para assumir a liderança nessas questões. E se um dia chegar a não assumir a liderança, seja para se responsabilizar por essas questões, fazer algo de uma maneira assertiva. Né? Não dá para fazer por fazer, não dá para não pensar mais nisso. Né? E isso porque
volto a dizer, o sucesso dos negócios está intrinsecamente, diretamente relacionado com o contexto ambiental e social no qual ele está inserido. Tá? Não adianta eu pensar no meu negócio de uma maneira isolada, porque essas questões afetam diretamente. E aqui eu trago alguns dados, índices, aqui é uma pesquisa da XP, inclusive, que mostra o desempenho de empresas que têm fatores ESG dentro da sua gestão, comparado com empresas que não têm esses fatores dentro da sua gestão estratégica. Né? E quando a gente vai para os Estados Unidos, o desempenho dessas empresas com fatores ESG é de 52 pontos acima das empresas do benchmark, né? Que não tem essas práticas integradas. Né? Um desempenho muito diferente. Quando a gente vai para mercados emergentes, aí envolvendo uma amplitude até maior, a diferença é ainda mais significativa. A gente está falando de 82 pontos em desempenho de diferença. Empresas que gerem esses aspectos têm desempenho significativamente melhores comparadas a empresas que não gerem esses aspectos. E não é coincidência, né? Não é à toa. Que ela fala do Larry Fink, que é o CEO da BlackRock. Para vocês terem ideia, a BlackRock é um fundo de investimento. Esse homem tem na caneta dele, gente, 7,7 trilhões de dólares. Né? É o equivalente a quase 7 vezes a nossa indústria na caneta dele. Tá? Então, se não acredita no que eu estou falando, acredita no que ele está falando. Que ele deve ter alguma ideia do que está fazendo. Está na mão dele esse volume todo de recursos. E ele diz, né, que não se concentra, a BlackRock não se concentra em sustentabilidade porque são ambientalistas. Eles se concentram em sustentabilidade porque são capitalistas e precisam pensar no melhor retorno para os seus investimentos, porque eles são responsáveis fiduciários dos clientes deles. Né? O Larry Fink é tido hoje como talvez um dos maiores defensores da agenda ESG. Tem falas deles já de 3 anos falando sobre essas pautas climáticas inclusive, e ele soltou, essa daqui é da carta desse ano, ele solta essas cartas anualmente para os seus investidores, para os CEOs das empresas e basicamente orienta o mercado através dessas falas dele. E ele trouxe essa explicação, né? Tem tudo a ver com a história da árvore. A gente não está falando de abraçar a árvore, a gente está falando em retorno de investimento. Né? O mesmo Larry Fink fala sobre aquilo que a gente estava vendo ali no gráfico. Eles têm convicção que as empresas que gerenciam esses aspectos têm melhor desempenho do que aquelas que não o fazem. Tá? Agem no interesse de seus acionistas, clientes, comunidades, funcionários. Tá? Aqui volta aquele conceito que a gente falou um pouco antes, stakeholders. Agem deliberadamente para gerar valor para essas pessoas. É disso que se faz um negócio que pensa em longevidade, geração de valor para essas partes interessadas. Né? E a geração de valor muda. O que é valor hoje para o meu cliente, possivelmente é diferente do que era há 5, 10 anos atrás. E é o nosso, né? O que é valor, talvez, para um anunciante aqui no Ceará, talvez seja diferente do anunciante na TV Record lá no Sul e Sudeste. As questões sociais são diferentes de um espaço para outro. Precisamos ouvir as nossas pessoas. Né? Essas são as pessoas diretamente impactadas pelo nosso fazer. Né? Precisamos gerar valor para essas pessoas. Né? E aqui são dados do Brasil já. O índice ISE da Bovespa, que ele monitora as ações ligadas a esse índice de sustentabilidade e índice de sustentabilidade empresarial e mostra que um desempenho perdi aqui o número, 67 pontos de diferença, né, entre as empresas ranqueadas no ISE, são aquelas que têm fatores ESG dentro da sua gestão estratégica e aquelas que não estão mapeando, não estão gerenciando esses aspectos. 67 pontos acima em termos de desempenho. Né? Uma fala recente do Ricardo Amorim traz esse contexto para a gente. Né? O mundo está indo nessa direção, onde as empresas que têm fatores ESG dentro da sua gestão são mais lucrativas. Tá? E o Brasil está indo na mesma direção. Não temos como nos furtar disso.
Ceará está indo na mesma direção também, Fortaleza está indo na mesma direção. Pode ser que a discussão ainda esteja se iniciando ali, São Paulo, né, Rio. Tem muito, a explicação se deve muito a ser uma temática que vem do mercado financeiro, né? A sua origem ali é no mercado financeiro e as grandes bolsas estão ali localizadas, né? Mas é uma temática que, pela cadeia de valor, chega a todo mundo, bate na porta de todo mundo. Posso não ser uma empresa listada na bolsa, mas eu me relaciono com várias. Posso não ser uma empresa listada na bolsa, mas o mercado que a gente compete é o mesmo, seja você listado em bolsa ou não. O contexto mercadológico é o mesmo. E quanto mais se avança na pauta, mais o mercado consumidor está atento de uma maneira geral. A Ibovespa lançou, a B3, aliás, lançou um edital, colocou em discussão a inclusão de uma regra para as empresas listadas na Bolsa de Valores brasileira, né? A necessidade de ter pelo menos uma mulher no seu quadro de liderança e pelo menos uma pessoa identificada com grupos de minoria, LGBTQIA+, pessoas com deficiência, né? Colocou para discussão do público. O resultado ainda não saiu, mas só esse movimento, que já é reflexo do que fez a Bolsa dos Estados Unidos, né? Isso já traz um movimento de mercado gigantesco, né? Se eu não tenho, eu preciso começar a pensar, a ter, porque isso tende a chegar, né? É uma tendência geral, né? E aqui trago para vocês mais algumas notícias. Por quê? Para a gente ver por que essas empresas têm melhores resultados. Elas têm melhores resultados porque elas conseguem atrair melhores profissionais, também reter melhores profissionais, né? Se eu tenho a melhor mão de obra, eu posso ter resultados melhores, né? Se eu tenho preocupação com as questões que são relevantes para os meus stakeholders, eu consigo alavancar valor para o meu negócio, tá? Geração de valor a longo prazo, porque eu estou preocupado com o que é relevante para os meus stakeholders, né? Consigo me direcionar, pensar estrategicamente, porque eu estou atento ao que é relevante para quem é relevante para mim, tá? E tenho essa frase de vocês, para mim é fenomenal, eu vou até usar depois. Se você se preocupa com algo, haja com dados em relação a ele, né? Mapeie, gerencie, né? Não é só eu acho que é relevante para o meu anunciante. Vá atrás de saber, né, o que de fato é relevante para ele, traga métricas, traga dados para poder agir de uma maneira deliberada em relação a isso, tá? Aqui mais uma notícia falando da Raizen, né? Eles tiveram um reposicionamento em relação a uma questão ambiental e, nas palavras do próprio CEO, coincidência não por coincidência tiveram melhores resultados econômicos no mesmo período, tá? A gente está falando de uma empresa que trabalha com questão de combustíveis, né? Diretamente afetada pela pauta da transição energética, né? Não tem como fugir disso. A BR Distribuidora, por exemplo, empresa que trabalha com posto de combustível, se reposicionou no mercado há 1 ano e lançou a Vibra. Hoje eles se pretendem ser a maior empresa de energia do país. E eles não estão falando mais só em combustíveis fósseis. Estão falando de energia elétrica, estão falando de energia solar, postos de combustíveis voltados para carros elétricos, né? O reposicionamento, uma reflexão em cima do próprio negócio como um todo. Porque perceberam que é uma questão que não dá para fugir disso, né? Não tem como se furtar dessas questões, ela realmente bate a porta, né? E aqui trago também um dado de uma operação financeira até recente. A Macro tomou um empréstimo do Santander e a taxa de juros da Macro vai ser regressiva a partir do momento que ele conseguir reduzir o desperdício de alimentos, né? Taxas de juros indexadas a melhores práticas ambientais e sociais. Isso é uma tendência também de mercado. Conversei final da semana passada com uma construtora que já conseguiu, junto a uma instituição financeira que financia as obras dela, taxas de juros melhores para aquelas construções que têm certificação ambiental, e aí especificam qual é a certificação, né? Não só a construtora vai ter melhores taxas, como quem comprar esses empreendimentos vai ter acesso a melhores taxas de mercado. A gente está falando de
repensamento, né, uma reflexão em cima da maneira de fazer negócios. Né? Essas operações vão estar cada vez mais atreladas. Eu digo isso porque, por exemplo, o Itaú assumiu o compromisso público de zerar a emissão de carbono escopo 3 dele até 2030. Né? Ele vai reduzir até 2030, zerar até 2050. Escopo 3, gente, envolve todo mundo que o Itaú se relaciona. Envolve a gente que toma dinheiro no Itaú, envolve quem pega empréstimo do Itaú, envolve cliente, envolve investidor, todo mundo. Então, ele vai precisar tomar ações para incentivar que todo mundo caminhe nesse sentido, reduzir o seu impacto ambiental. Então, isso tende a mudar a forma de fazer negócios também aqui dentro do nosso cenário. Né? É uma empresa, inclusive, cearense essa. Tá? E aí a gente vai também pensar um pouquinho da cadeia. Né? Essa, como eu coloquei para vocês, por mais que seja uma pauta que ainda está se iniciando por grandes empresas, ela vai chegar em todas as empresas, seja por conta da cadeia de fornecedores, né? Que as empresas já estão sendo chamadas a exigir de seus fornecedores ações nesse sentido, né? Responsabilidade de terceiros, seja porque o próprio mercado vai exigir, seja porque as instituições financeiras estão se posicionando dessa maneira, é uma pauta que chega para todo mundo. Tá? E aí a gente falar um pouquinho sobre a mídia, né? Como é que isso chega na mídia, o que pode ser, já caminhando para o final aqui, o que pode ser uma oportunidade para a mídia em geral. Né? As empresas elas vão ser convidadas, chamadas e demandadas a publicizar essas suas ações. Né? Vão ser pautas cada vez mais recorrentes. Claro que começa pelo fazer, né? Começa pelo, de fato, implementar algo prático. Mas, pensando no retorno, pensando na questão do retorno de investimento, não tem por que você fazer algo e não comunicar isso. Então, orientar essas empresas a como elas podem comunicar, que veículos comunicar, como comunicar, pode ser algo muito importante. E se tornar um local onde seja atrativo para essas empresas comunicar essas pautas. É algo extremamente relevante. Hoje em dia, a grande maioria faz em torno de relatórios de sustentabilidade, repórter de site. Mas vocês imaginam como isso é restrito a um público muito reduzido. Né? Não é todo mundo que acessa um relatório de sustentabilidade. Alguns são até bem difíceis de acessar. E quando você quer alcançar, gerar impacto, mostrar impacto para uma grande massa, a gente está falando de outras formas de comunicar. Né? Isso ainda está se construindo dentro do cenário global, nacional e local, então nem se fala. Ainda é algo que ainda está se construindo e gera oportunidade para todos. Né? Essa daqui é uma notícia da CNN também, no mesmo sentido, falando sobre a importância dessa comunicação clara sobre essas ações, transparência nessas ações, né? Como é que eu posso reportar essas ações de uma maneira clara para o público em geral. E aqui também falo sobre o Grupo Cidade, né? Peguei essa foto, algumas pessoas representando o papel, o potencial de vocês, né? Além de ser esse veículo de comunicação para comunicar essas metas, essas ações dessas empresas, vocês também são líderes, né? Podem liderar essa agenda, podem se posicionar em relação a essa agenda. Né? Acho interessante que o título do momento que a gente está tendo, líderes na cidade, mas também podemos falar líderes da cidade. Né? Vocês podem liderar internamente, né? E aí parabenizo até a iniciativa do convite do momento. A gente tem a percepção de que essas pautas, o ESG, ele só avança quando tem o envolvimento da liderança. Né? Precisa ser algo top-down, né? Precisa envolver a liderança, porque senão não acontece. E precisa envolver a liderança porque a gente está falando sobre algo estratégico. Se não for estratégico para a organização, não acontece. Né? Ela pode querer resistir, claro, mas ela só vai conseguir os resultados que ela quer se tiver o envolvimento da liderança. Então, é um papel, eu acho, de um grupo de comunicação comunicar esse tema, falar sobre esse tema, né? Disseminar esse tema, porque cada vez mais, como é teu nome? Nanda? Quando a Nanda colocou, cada vez mais essas pautas vão se tornando mais comuns, mais públicas, e aí há um envolvimento de todo mundo.
Tá? E eu volto para a fala do Kofi Annan lá em 2004. Ele disse: ESG é uma pauta, uma agenda que envolve diversos atores e só funciona se todos esses atores estiverem envolvidos. Todo mundo tem papel importante em relação a esse tema, seja do ponto de vista regulatório, seja do ponto de vista da publicidade em relação a esses temas, né, de disseminar esse conteúdo, de cobrar esse conteúdo, gerar uma conscientização, sensibilizar a população em relação a esses temas, a importância deles. Todo mundo tem papel dentro dessa agenda. Né? E ESG ele é uma jornada, e aqui eu coloquei uma jornada porque tem muita gente querendo tratar como uma corrida, um 0 a 100, né? Já cheguei lá, lancei um relatório, assim, 80% das pessoas que me procuram, Celso, quero lançar um relatório de sustentabilidade. Legal, muito legal. O que você vem fazendo? Por enquanto nada, mas eu queria lançar um relatório, a gente coloca, deve ter algumas ações lá dentro, eu te coloco para conversar com o pessoal do RH, o pessoal do marketing. Exatamente, vou falar que temos a intenção de ir, né? E aí vamos lançar, né? Calma, esse dia é uma jornada, as pessoas, o mercado de uma maneira geral está mais preocupado com os passos que você está dando do que onde você está nesse momento. O que importa é não ficar parado. E aqui eu trago o exemplo até da Tesla. Tesla saiu de um índice de sustentabilidade e é uma empresa que fabrica carros elétricos, né? Porque embora eles estejam partindo de um ponto muito bom, né, carros elétricos que poluem menos estão fazendo pouco do ponto de vista da análise desse índice, né? Por outro lado, está ranqueado nesse mesmo índice uma empresa petrolífera, né, que polui muito, mas estão fazendo, na visão desses analistas, mais do que a Tesla estava fazendo. Então é uma jornada porque é um caminhar diário, é um fazer diário, é um esforço diário e é importante comunicar o esforço, comunicar inclusive os erros, né? Eu costumo dizer que se você lê um relatório de sustentabilidade e não tem um erro, não teve um problema, me equivoquei em relação a isso, tive que reajustar, estava medindo errado, tomamos uma decisão errada, esse relatório não é fidedigno. Porque não tem ninguém numa jornada linear, caminhando de forma reta para o sucesso, está todo mundo, como eu disse aqui no começo, patinando dentro dessa jornada. Né? Mas é uma jornada que a gente não precisa fazer só. Né? É uma jornada que a gente pode contar com apoio de especialistas, pode contar com apoio da comunidade de uma maneira geral. Tem muitas empresas concorrentes se aliando para enfrentar esses desafios, que são mais comuns dentro de um mesmo nicho, né? Porque é uma demanda global, não é uma demanda do Grupo Cidade, não é uma demanda do Celso, não é uma demanda do governo do estado do Ceará, não é uma demanda da Coca-Cola, é global. Está todo mundo chamado a essa jornada. Podemos fazer ela de uma maneira mais leve, se contarmos com o apoio de outras pessoas, né? Ouvir, principalmente ouvir, pedir ajuda, todo mundo caminhando em direção a esse caminho melhor. O que é importante precisamos caminhar, gente, no local que estamos hoje, na nossa forma de fazer riqueza, negócio hoje, não dá para ficar. Não dá para ficar porque ela não vai existir. O contexto está mudando rapidamente, e precisamos estar atentos a isso, tá? Muito obrigado pelo tempo de atenção. Chamo vocês a se conectar com a gente para a gente poder caminhar nesse sentido, tá? Estou aberto a críticas, sugestões, dúvidas e tudo mais que puder ajudar vocês nessa caminhada, tá bom? Obrigado e bom dia.